E a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Lembrando que estamos agora ao vivo pelo Facebook, a nossa página Igreja Batista Eulam. É um prazer estar com você. Lembrando que você poderá compartilhar, curtir, comentar. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor pelo Brasil, vamos orar pela nação, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê um culto abençoado. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, esta noite, este culto de louvor, de adoração, que o Senhor se faça presente neste lugar, que o Senhor, ó Deus, se manifeste de uma maneira maravilhosa. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mande os teus anjos aqui neste lugar e que o Senhor também venha a trazer avivamento em nossos corações, que o Senhor venha falar conosco através do louvor, através da adoração. E nós também pedimos a Ti neste momento, Pai, por Israel. Olha toda a situação que está acontecendo naquela nação. A Tua palavra diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. E nós pedimos ao Senhor, vá ali aonde está Jerusalém, aonde está o Teu povo Israel. Dá sabedoria para aquela nação a lutar contra os seus inimigos, contra o Hezbollah, contra o Hamá, e que realmente, Senhor, caia por terra todo o ataque do inimigo. Aqueles que foram sequestrados, que estão lá, Senhor, na mão dos terroristas, que o Senhor venha trazer socorro na vida deles, que eles sejam libertos, apressa nesse socorro. Também nós colocamos o Brasil no Teu altar, colocamos essa nação, pedimos que o Senhor abençoe o Brasil, declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. E nós colocamos os louvores, colocamos a palavra, a adoração na Tua presença, e nós pedimos, Senhor, que este culto seja um culto de maravilhas, de milagres. Nós pedimos a Tua graça, a Tua proteção, mande anjos aqui, Senhor, e que assopre o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Libera o teclado para a pastora, não sei se já está liberado. Vamos louvar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória. Mais uma vez celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Amém. Aleluia. Eu quero que você ainda louve ao Senhor. Quão grande é o meu Deus.
que você possa engrandecer o nome dele, porque ele se faz presente neste lugar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com resplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, e o começo e o fim. Três se formam em um filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a adorar esse Deus. Eu quero que você comece a engrandecer a Ele. Eu quero que você entregue tudo a Ele agora. Eu quero que você comece a ser um adorador na presença dEle agora. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito, Senhor, do Teu toque. Eu necessito do Teu agir. Eu necessito, Senhor, do Teu fogo. Peça para o Senhor mandar fogo agora sobre a tua vida. Peça para o Senhor, em nome de Jesus, entrar na sua casa, entrar no seu casamento, entrar na sua empresa, no seu comércio, entrar na sua saúde. Peça para o Senhor agora. Comece a orar.
É momento de você orar, você que está nos assistindo. É momento de você pedir, é momento de você buscar ao Senhor. É momento de você dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bondade. Peça para o Senhor agora trazer libertação. A tua palavra nos diz, Senhor, se tu verdadeiramente libertar, verdadeiramente o Senhor é aquele que liberta, que restaura. Então liberta nesta noite, que o Senhor traga, Senhor, cura, que o Senhor traga, ó Deus, o teu mover. Manda fogo, Senhor, manda fogo agora, fogo, Senhor. Isso, em nome de Jesus, Pai. Isso, começa a queimar agora. Pode tocando, pastora. Começa a queimar, Senhor. Começa a queimar agora, Pai. Isso, Espírito Santo, Espírito Santo. É o Senhor que nós precisamos nesta noite. É o Senhor, não existe outra coisa, Pai. É o Senhor que nós precisamos aqui, Senhor. Porque aonde o Senhor está, Senhor, o mal não pode prevalecer. É o Senhor, ó Pai, que repreende o mal. É o Senhor, ó Deus, que faz com que o mal seja repreendido, que a enfermidade caia por terra. Então, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, queima, Senhor, alegria neste coração. Tira a tristeza, tira a angústia, tira, Senhor, o aperto no coração, tira a opressão maligna, vai sendo queimada agora. Ó Deus, esse pensamento maligno vai saindo agora. Todo pensamento que não é do Senhor vai sendo queimado agora, vai sendo destruído agora. Entra, Senhor, essa preocupação, essa ansiedade, ó Deus, sobre o dia de amanhã, sobre esse mês, que o Senhor esteja à frente, direcionando, abrindo porta, cuidando, sustentando a cada um, papai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aplauda a Ele. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Deixa eu só pegar o microfone certo aqui. Número 1, viu, Melanie? Aí, isto. Obrigado, viu, querida? É isso aí. Lembrando a todos, agradecendo a presença aqui do nosso irmão Adriano, também da Viviane, do João, do Márcio, pessoas queridas nossas, estão desde o começo também conosco, aí sempre nos ajudando. Quando a gente foi construir aqui, muitas vezes, naquela dificuldade financeira, Deus usou muitas vezes o nosso irmão Adriano, e ele doou, acho que não uma só vez, várias vezes, bicicleta. Pastor, olha, eu vou dar uma bicicleta. E a gente fazia, de alguma forma, ali multiplicar, a render um recurso para a construção. Então a gente tem gratidão pela vida de vocês. Amém? Graças a Deus. Também o Joelber que está aí, seja bem-vindo, viu, Joelber? Deus abençoe. A pastora que vai sair com as crianças, a Alessandra, acho que é a Alessandra, né, que vai sair com as crianças, pode sair. Isso, em nome de Jesus. Muito bom, as crianças são bênçãos do Senhor. E hoje nós tivemos de manhã um culto de manhã, e a Sara, na hora do louvor, ela começou a soltar a voz, viu? E isso é uma lição para as crianças nossas, viu, meninos? O João, o Davi, o Otávio, o Samuel, eles começaram a soltar a voz, ela começou a soltar a voz. E aquilo lá me impactou, eu falei, não tem como. Aí eu chamei ela para fazer o louvor juntamente comigo aqui. Se você perceber, eu cortei aquele pedacinho e coloquei, foi muito bom. Depois orei pelas crianças. Se vocês me lembrarem no finalzinho, eu vou orar por elas também, tá bom? É isso aí, graças a Deus. Então, lembrando que nós temos o culto aí de segunda, a oração de segunda a sexta ao meio-dia,
você possa estar orando conosco. Também nós temos o culto quinta-feira, com certeza é benção, 19h30. E hoje nós estamos fazendo o segundo culto que estamos aqui reunidos. De manhã estivemos aqui às 8h30 e agora o segundo culto em nome de Jesus. Nós vamos estar recolhendo a sua oferta, o seu dízimo. E graças a Deus nós estávamos tendo um problema com a transmissão. Estava transmitindo na minha página. A gente não conseguia transmitir na página da igreja novamente. Tinha chamado o técnico não veio. Foi aquela luta, aquela prova. Mas aí hoje sim a gente orou e Deus colocou as mãos. No final voltou a transmitir pela página da Igreja Batista Eulã. Então graças a Deus por isso. Então nós vamos, depois eu vou pedir para você passar para a Melanie o celular que acabou ficando aqui comigo, viu, Milton? Aí ela vai estar transmitindo lá em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, colocamos diante do Senhor cada pessoa que trouxe seu dízimo, a sua oferta, que cada um possa fazer com generosidade. Ó Deus, a tua palavra diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudido, realmente venha transbordar em nossas vidas. E colocamos também, Senhor, aqueles que não têm. O Senhor sabe todas as necessidades, todas as dificuldades, e abre porta, socorre em nome de Jesus. Amém. Enquanto o nosso irmão Milton vai estar recolhendo, aqueles que estão em casa poderão fazer através do QR Code. Nós temos aí o QR Code, nós temos também o CNPJ, que é o Pix da igreja, 16416-275/1000 ao contrário, -40, 16416-275/1000 ao contrário, -40. Nós vamos passar para a palavra de Deus. De manhã nós começamos algo, eu acho que é muito impactante, e com certeza à noite nós vamos dar continuidade. Isso, o Matias vai estar colocando para nós aí. E nós vamos falar hoje sobre esse tema, sobre Salomão, o rei Salomão. E quando nós falamos sobre o rei Salomão, principalmente eu peguei esse personagem que está passando na série Reis, da novela bíblica da Record. Tem alguém que está acompanhando essa novela? Eu estou mandando, inclusive, eu não consigo tal, mas eu mando. O que eu vejo, ela tem sido muito boa. Para começar, está num canal aberto, graças a Deus está evangelizando. Tem muita coisa que enche linguiça lá? Tem. Mas quando é o bíblico, eles põem lá o texto bíblico embaixo. E confesso para vocês que até eu que sou pastor acompanhando lá, tem muita coisa que eu estou aprendendo. Olha só. Entendeu? E muitas vezes estou compartilhando, muitas vezes estou até passando para você e muitas vezes você talvez negligencia. Vale a pena você fazer. E agora vai começar sobre o rei Salomão. Então, para que você entenda, o rei Salomão, como instruído por Davi, começou o seu reinado com uma extensa limpeza administrativa. Eu não vou me reter a falar algumas coisas que eu falei de manhã, porque você pode assistir depois, está lá. No culto de manhã. Mas essa segunda etapa, quando o Salomão reina, Davi agora ele acaba morrendo, inclusive Davi morreu com 70 anos de idade, e ele passa o reinado para Salomão. Só que quando ele vai passar o reinado para Salomão, ele estava vivendo, antes de passar, ele estava doente, precisou chamar ali uma moça para aquecê-lo, a Abisag, que está passando, e ela inclusive era sunamita. Mas ela não teve relação com ele, nem ele com ela. Apenas foi para esse serviço. Só que o que acontece? Só que enquanto estava acontecendo a situação, Davi estava fragilizado. O seu filho Adonias, ele se intitula rei no lugar do pai. Lembrando que o rei indicado por Deus seria Salomão. Porque o nome de Salomão seria Gedidias, que Deus disse, amado do Senhor. Ok? E o que acontece? Agora, quando o pai morre, o próprio Salomão ele é obrigado a fazer uma limpeza no reino para que não acontecessem situações piores lá na frente. Então, ele é instruído por Davi, começou o seu reinado com uma extensa limpeza administrativa, incluindo o chefe geral do seu pai, Joabe, entre os outros. Olha o texto bíblico que nós temos, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 6, diz o seguinte: Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi,
Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Irmãos, não tem jeito. Se Jesus não voltar, todos nós vamos pelo mesmo caminho. Todos nós um dia iremos morrer. Não tem o que fazer. E Davi fala para Salomão: eu vou pelo caminho de todos. Eu vou aqui de toda a terra. Aí ele orienta Salomão: sê forte, pois porta-te como homem. Outra versão, ele fala o seguinte: seja homem. Já pensou? Seja homem, Salomão. E muitas vezes é o que precisa acontecer até mesmo conosco. Tem pessoas aí barbadas que ainda não se porta como precisa, como homem, entendeu? Com a responsabilidade, saber que precisa muitas vezes do trabalho, que precisa acordar cedo, que precisa pagar contas, que precisa muitas vezes saber administrar, né? Muitas vezes fica se acovardando. E Davi orientou ele: olha, você seja homem. E não somente isso, ele diz ali: guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos. Então Davi foi bem claro: você, além de ser forte, de você também se portar como homem, você precisa guardar a palavra de Deus, precisa colocá-la em prática na sua vida. Os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Irmão, a prosperidade está em observar a palavra de Deus. Você quer ser próspero na sua família? Observe a palavra de Deus. Você quer ser próspero financeiro? Observe a palavra de Deus. Você quer ser próspero espiritualmente? Observe a palavra de Deus. E olha ali: e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que me fez Joabe. Então ele fala assim: olha, Salomão, se você for fiel, seus filhos forem fiéis, nunca vai faltar sucessor para o reinado de Israel. E hoje nós estamos vendo lá em Israel essa guerra, essa situação. Mas você percebe que ele orienta Salomão: olha, nunca vai faltar sucessor. Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Nós já pregamos aqui, você lembra? Os filhos de Zeruia. Então nós pregamos, e ele fala assim: olha, você sabe o que Joabe fez para mim. E ele continua aqui: a saber, o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, e os sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Então o pai Davi orienta: olha, você sabe o que o capitão do exército fez. Ele matou o capitão meu, que era Abner, matou também o outro ali, Amasa, foi traiçoeiro. Então o que acontece? Não deixa ele agora partir para a eternidade na velhice, não. Deus, usando o Davi, disse para Salomão: olha, você seja homem, faça o que tem que fazer. Ou seja, você tem que tirar ele do seu caminho. Será que ele obedeceu? Vamos lá. E aí sim, até passou, acho que foi essa semana, né? Quem está acompanhando, 2 Reis 2:24. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi. Isso Salomão dizendo: Deus me fez cumprir. Eu agora sou rei. Meu pai, e que estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. Então, diante da situação, ele tinha agora alguns inimigos que precisavam ser eliminados. O próprio irmão Adonias, que se declarou rei, e juntamente o capitão Joabe, que o apoiou, e o próprio sacerdote, que também o apoiou, agora ele se levanta, ele entende o que o pai disse: seja homem, e ele então dá ordem agora para matar o próprio irmão que estava traindo o reino. E o rei Salomão deu ordem a Benaias, filho de Joiada, o qual feriu Adonias, de modo que morreu. Também Abiatar, o sacerdote, que também foi um traíra, disse o rei: vai para Ananote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei. Então o único que não foi morto foi aqui Abiatar, mas foi tirado do cargo. E porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai.
Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Absalão. Então, lembrando que Davi ele teve 19 filhos com Salomão. E dentre esses filhos teve muito problema. Entre eles, o próprio Absalão também se revoltou e acabou tomando o reinado de Davi. E quando isso aconteceu, diz a palavra do Senhor que Absalão foi morto por Joabe, sem uma ordem de Davi. Mas agora lá na frente, Adonias também acaba tomando o reinado, mas depois ele é morto por causa que Joabe também o apoiou, e agora Joabe seria morto por mando do próprio Salomão. Ali, ó. Pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram a rei Salomão: Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaias, filho de Joiada, dizendo: vai, mata-o. Então Benaias, filho de Joiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Então você vê que ele acaba fazendo o que o pai orienta. Ele tira os inimigos da frente dele para ele reinar em paz. E consolidou sua posição ao nomear amigos em toda a administração. Irmãos, o que nós fizemos hoje, até mesmo em relação à questão da diretoria, a questão, né, do pessoal que está aí nos ajudando, nada mais é do que isso que o próprio Salomão fez. Consolidou sua posição a nomear amigos em toda a administração. Então é o que eu vejo, as pessoas que precisam estar do nosso lado são aquelas pessoas que precisam ser leais. É essa lealdade que a gente precisa buscar, é a lealdade, e é com essa lealdade que a gente vai louvando e glorificando ao nome do Senhor. Então consolidou sua posição a nomear amigos em toda a administração, inclusive em cargos religiosos, bem como em cargos cívicos e militares. Ou seja, o Salomão teve agora a sabedoria de buscar o quê? Amigos leais. Eu preciso de amigos leais. Então, para estar no louvor, para estar muitas vezes trabalhando na obra, como introdutores, para estar na diretoria, precisa ser pessoas leais. Eu acho que não é diferente quem tem empresa aqui, né? Você precisa de pessoas leais. A pessoa que está do seu lado, até mesmo família. Quando você descobre que a sua família, alguém está muitas vezes te colocando uma faca ali do lado, você sente, meu Deus, o próprio Jesus sentiu isso, né? Sobre os 12 apóstolos que Judas acabou traindo. Então o que acontece? É necessário pessoas leais. E ele foi sábio nisso, colocou pessoas leais para estar do lado dele. 1 Reis 2,35. Em lugar dele o rei pôs Benaia, filho de Joiada, lugar de quem? Do Joabe, que era o capitão do exército, agora que foi morto, então ficou Benaias, filho de Joiada. Quem que era hoje na novela de Reis, se você acompanhar? Esse é o Benaias. E foi colocado ali Zadok, o sacerdote, em lugar de Abiatar. Esse é o Zadok, tá? No lugar de Abiatar. O rei Salomão ampliou sua força militar, especialmente na cavalaria e carruagem. Então Salomão começou a ser próspero, e ele começou então a ter muitos cavalos, muitas carruagens, e ele fundou inúmeras colônias, algumas das quais duplicaram como postos comerciais e postos militares. Ali Reis, capítulo 4, 1. As relações comerciais eram o foco de sua administração. Então ele tinha um comércio, naquela época, era o foco dele. Aí a pergunta é, qual é o nosso foco? Aonde estamos focando? Até mesmo quem tem uma empresa, tem um comércio, tem que ter um foco, entendeu? Eu não posso, muitas vezes, deixar alguma distração me tirar daquele foco. E ele tinha um foco, que era a administração. Em particular, ele continuou um relacionamento muito lucrativo de seu pai com o rei fenício, Irão. Porque Irão era o rei que tinha amizade com Davi, e ele aproveitou essa amizade e continuou tendo ela. Eles enviaram expedições conjuntas para a terra de Tarsis e Ofir. Lembra que nós cantamos aquele louvor na raridade? Que mais precioso do que o ouro de Ofir?
Então olha aí da onde vem, entendeu? Então eles buscavam lá de Tarsis, de Ofir, para se envolverem no comércio de produtos de luxo, importando ouro, prata, sândalo, pérolas, marfim, macacos e pavões. Olha só, o rei Salomão tinha macaco, tinha pavões, né? Afinal de contas era um rei. Salomão foi o mais rico dos reis de Israel. Então ele foi um homem mais rico. Para começar, Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro quem foi? Quem lembra? Saul. O segundo quem foi? Davi. E o terceiro? Salomão. Ele foi o terceiro rei de Israel num todo. Porque no final do seu reinado, nós vamos ver que o reino se dividiu. Então agora não é mais Israel no total, que os reis continuaram a reinar sobre Israel. Então a sabedoria do rei Salomão. Salomão é o rei mais famoso por sua sabedoria, sim ou não? É mais famoso por sua sabedoria. Em 1 Reis ele sacrificou a Deus. E Deus mais tarde apareceu a ele em um sonho perguntando o que Salomão queria de Deus. Salomão pediu sabedoria. Então, para que você saiba sobre Salomão, você vai encontrar em 2 Samuel capítulo 12, que fala do nascimento de Salomão. Depois você vai encontrar também em 1 Reis, você vai encontrar também lá em 2 Crônicas, ok? A história de Salomão, nos livros de Reis. E você vai perceber que ele então agora sacrifica a Deus quando ele se torna rei. Ele começa a coisa certa. 1 Reis capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava o Senhor. Olha que coisa linda. Lembrando que quando ele nasceu, ele foi o segundo filho de Davi com Betseba. Porque quando Davi peca e ele comete o adultério, o que acontece? Esse adultério resulta a morte de Urias resulta numa gravidez. E essa gravidez, por realmente ter gerada no pecado, essa criança morre. E quando essa criança morre, Davi agora se arrepende, pede perdão, o Senhor o perdoa, e ele então vai consolar a Betseba. E quando vai consolar a Betseba, aonde ela gera Salomão. E quando Salomão nasce, Davi coloca os nomes, será Salomão. Aí vem o profeta Natã e diz, não vai ser Salomão, vai ser Gedidias, que quer dizer amado do Senhor. O que Deus estava querendo dizer? Olha, amado do Senhor está dizendo, eu te perdoei. Ok? Então eu te perdoei, você que fez, você se arrependeu, tem as consequências, mas eu te perdoei. E olha o que acontece aqui, irmãos. E o próprio Salomão começa a amar o Senhor, porque Salomão também acho que viveu até ser rei, muitas vezes com aquele dogma, aquela situação, olha, eu sou filho de uma adúltera, aquela coisa toda. Imagina, não foi fácil. Ele teve que superar tudo isso. E quando ele supera, ele vai lá, Salomão amava ao Senhor, e andando nos estatutos de Davi, seu pai, ele começa a andar, ele começa certo, ele começa bem, e exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Então ele vai nos altos e ele começa a sacrificar ali, a realmente fazer sacrifício. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifício ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Irmãos, lembrando que Davi, ele busca a Arca da Aliança para trazer para Jerusalém. E ele traz. Mas antes a Arca da Aliança estava em Gibeão. E quando Salomão, ele então é apossado como rei, ele vai até Gibeão e oferece ali sacrifício. E olha o sacrifício dele, são 1000, olha lá, são 1000 holocaustos. Os irmãos trabalham com carne aí, já pensou? 1000 sacrifícios. Era uma coisa enorme. Mas deve ter sido o dia inteiro, imagina? Para matar, para sacrificar. Agora, aparentemente, isso daqui chamou a atenção de Deus, aquele sacrifício. E quando ele sacrifica, diz o seguinte, disse-lhe ali, naquele altar, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Por causa do quê? Do sacrifício. E disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Irmãos, qual é o sacrifício que você tem feito ao Senhor?
Muitas vezes, talvez para você vir aqui hoje foi um sacrifício. Você talvez para estar nos assistindo é um sacrifício. Talvez você até mesmo para perdoar alguém é um sacrifício. Até mesmo para orar, muitas vezes para evangelizar é um sacrifício. E mais quando você faz um sacrifício, que é a oração da madrugada, que é um jejum, não é fácil, que é quando você dizima, como você oferta. Quando você faz e é um sacrifício, realmente Deus se agrada. Lembrando que o maior sacrifício foi Deus que fez quando lá na cruz Jesus Cristo foi colocado por mim e por você. Aleluia! É o maior sacrifício. Por isso que através de Jesus, e hoje nós celebramos a ceia, não precisa mais sacrificar animais, graças a Deus. Se não fosse Jesus, talvez hoje teria que aqui no final do culto, vamos matar lá uma ovelha, ou um monte de ovelha, né, para cobrir o pecado de todo mundo. Imagina, graças a Deus Jesus morreu, não precisa mais sacrifício, Ele é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória, aleluia, Ele é o Cordeiro de Deus. E o Senhor disse para ele, pede o que você quiser. Satisfeito, Deus respondeu, ele não pediu nada a não ser sabedoria. E Deus então ficou satisfeito até com o pedido dele. Por isso a pergunta é, o que você tem pedido ao Senhor? Você tem tido sabedoria para pedir algo a Deus? Porque até para pedir eu tenho que ter sabedoria. O que eu vou pedir para Deus? A Bíblia fala assim, muitas vezes vocês pedem e muitas vezes até não recebem, porque pedem para gastar, né, muitas vezes coisas banais, coisas que não vai ajudar em nada. Então nós temos que saber pedir. Deus respondeu pessoalmente à oração de Salomão, prometendo-lhe grande sabedoria, porque não pediu recompensas egoístas, como longa vida ou a morte de seus inimigos. Lá em 1 Reis 3, do 3 ao 15. E aí, a primeira marca que ele realmente teve sabedoria, qual foi? Quem lembra? Salomão e as duas mães. Quem já leu na Bíblia? A Salomão e as duas mães. O que acontece? Duas prostitutas tiveram filhos. E na hora de dormir, uma no dormir, muitas vezes tem que tomar cuidado com a criança, talvez o sono muito pesado, aquela coisa toda, não percebeu, dormiu em cima da criança, matou a criança. Ela aproveitou a outra que estava dormindo com o neném, ainda também, igual dela, recém-nascido, pegou o neném dela morto, foi lá, colocou na outra que estava com a criança viva, pegou o vivo da mão da mãe, né, e colocou para ela. No outro dia, quando a mãe acorda, a outra mãe acorda, vê seu filho ali morto, ela começa a ficar desesperada, a chorar, mas quando ela vai começar a observar bem na criança, a mãe sabe, ela viu que não era o filho dela. Aí ela percebe que o filho dela está na mão da outra. E agora o que fazer? Vamos até o rei. E chega lá diante do rei, rei, olha a situação e tal. E aí uma, eu quero o filho, a outra também eu quero, é meu. E agora? Qual é a decisão a tomar? E o que o rei manda fazer? Talvez a história mais conhecida de sua sabedoria seja um julgamento feito por ele, de duas mulheres, que reivindicam a sua mãe no mesmo filho. 1 Reis 3, do 16 ao 23. O rei Salomão resolveu facilmente a disputa, ordenando que a criança fosse cortada pela metade e compartilhada entre as duas. Falou assim, bom, eram as duas? Vamos cortar. Corta no meio, dá metade para uma, metade para outra. Não pensou? Resolvido o problema. E o que acontece? Olha lá. Uma mulher imediatamente renunciou a sua reivindicação, provando que ela preferiria desistir da criança do que vê-la morta. Salomão declarou à mulher que mostrou compaixão para ser a verdadeira mãe, com direito a toda a criança. Ou seja, ele viu quem era a verdadeira mãe. Porque a outra, olha lá o que aconteceu. 1 Reis 3, do 26 ao 28. Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe enterneceram por ser filho, disse, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. A verdadeira mãe falou, não mata não, dá para ela. A outra, olha a outra lá, porém disse, não será meu e nem teu, mata, divide. Era a mãe verdadeira?
Mas isso que é sabedoria que Deus deu a Salomão. Respondeu então o rei: dai a primeiro o menino, e de modo nenhum mateis, ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Opa, esse é rei mesmo, olha a sabedoria que ele teve. Agora, os livros de Salomão. Quais são os livros que Salomão escreveu? Quem sabe me dizer? Isso é café com leite. Vamos ver o pessoal aqui. Quais são? Cantares, de Salomão. Provérbios. E Eclesiastes. Então, na ordem certa é Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os 3 livros que ele escreveu. Mas, ali, ó, tá vendo? O rei Salomão é tradicionalmente considerado o autor de vários livros bíblicos, incluindo não só coleções de provérbios, mas também Eclesiastes e Cantares. Olha aqui, 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Proferiu ele 3.000 provérbios. Você sabia disso? 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Dissertou, ou seja, ele falou a respeito de árvores, de cedro, né, no Líbano, até o isopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O homem era muito sábio, era muito inteligente. Deus deu isso a ele. Agora, o problema com toda a sabedoria, infelizmente nós temos que mostrar essa parte. Porque lembrando que, graças a Deus que a Bíblia é bem maravilhosa sobre isso. Porque Deus poderia dizer, não, as coisas ruins de Davi, que pecou, que matou, não vou mostrar não. Porque isso vai escandalizar muitos cristãos, muitos dos meus filhos. Mas o Deus, ele mostra também os erros desses grandes, para mostrar para nós o seguinte: olha, você que está em pé, cuidado para não cair. Você também pode cair. Ou seja, eles foram por esses caminhos e erraram. Não vá por esse caminho. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E o que acontece? As mulheres de Salomão. São só 1.000 mulheres. Eu falo que uma só já dá trabalho. Imagina 1.000. Já pensou, irmão Bruno? 1.000. Misericórdia. Só Deus na causa. O rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. 1 Reis 11:3. Já parou para pensar? Né, Walter? Muito, não é? Meu Deus do céu. É tudo que talvez o homem queria, né? Ah, olha quanta mulher. Não é verdade? Mas acho que não dava conta. Não é verdade? Não dava conta dessas 1.000, mas nem... O que acontece? Tinha ele, Salomão, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, irmãos. Cuidado, talvez Deus tenha falado ao seu coração aquela coisa toda. Lembra da própria Dalila que perverteu o coração de Sansão? E pagou com a morte com isso. E a gente vê muitas situações na Bíblia. Então nós temos que buscar, porque a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Então você que tem aí uma esposa que realmente tem virtudes, é benção, valorize ela. Realmente tenha essa gratidão a Deus, porque Deus te deu uma mulher que é benção do seu lado. Porque muitas estão aí, muitas vezes só vêm para te atrapalhar, muitas vezes te tirar a paz. As esposas são descritas como princesas estrangeiras, incluindo a filha de Faraó. 1 Reis 3:1. Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito. O que a gente percebe é o seguinte: Deus tinha usado Davi, que o reinado de Salomão seria de paz. E ele vê que depender de Deus, confiar em Deus, ele achou o seguinte: bom, eu vou ter paz, só que então o único jeito é me aliançando com os outros reinos, através de casamentos com mulheres dos reinados. E uma das coisas que ele fez é que a filha de Faraó trouxe paz para ele, mas depois trouxe as consequências. Então, aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. E as mulheres de Moabe, olha só,
Então não foi só a filha de Faraó. Aí ele começou, mulheres de Moabe, Amon, as mulheres de Edom, de Sidom, dos Hititas. Ok? 1 Reis 11:1. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Irmãos, é aquilo que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes o amor, aquilo que muitas vezes Deus condena. Por isso que Jesus, quando chega no Novo Testamento, ele põe um pingo no i. Ele fala o seguinte: olha, o homem tem que ter uma só mulher. E só se ele pensar numa outra, ele já está adulterando. Jesus já coloca bem certo isso. E aí nós temos que tomar cuidado, irmãos. Hoje a internet, os casamentos estão sendo atacados através aí do celular, do WhatsApp. Ok? Então você que é casado, não tenha, se você tem senha, fala para sua esposa a senha, porque eu fico bobo de ver. Bom, eu tenho a senha, mas a minha esposa não pode saber, meu esposo não pode saber. Que negócio é esse? Entendeu? Se você é casado, é tudo junto. Explica, mostra a senha. Hoje eu tenho senha no seu celular que a gente mexe com o banco, mas a minha esposa, o André, sabe, até os irmãos aqui da igreja, né? Tu tem que mexer, abre lá do pastor. Por quê? Eles podem mexer e não ver nada de errado no meu celular. É isso que é gostoso, não é verdade? Vai lá, olha lá, tal, opa, glória a Deus. Agora tem pessoas que fazem a coisa errada e ficam escondendo. Irmãos, cuidado, nada que é feito escondido que não venha a ser revelado. E fora que você está dando lugar para o diabo. Vigia. Davi aqui, ó, é prova disso, ele não vigiou. O Davi não, Salomão, ele não vigiou. E aí você vai ver as consequências. Então lembrando, ó, seu casamento com a filha de Faraó parece ter cimentado uma aliança política com o Egito, enquanto as outras esposas e concubinas foram resultado de suas paixões. 1 Reis 11:3. Irmão, paixão passa. Quantos casamentos, muitas vezes, o marido deixa a esposa por uma paixão, e muitas vezes deixou de valorizar aquela esposa que estava ali do seu lado, cuidando dele, aquela coisa toda, né? E de repente vai aí se aventurar. Cuidado. Aqui nós temos essa personagem que está lá, inclusive na novela Record, que é a Tamar, ok? A Naamá, não é Tamar não, é Naamá. A única esposa mencionada por nome é Naamá. Dessas 1000 esposas, na Bíblia só tem um nome da esposa de Davi, dessas 1000, Naamá, que é Amonita, ok? Amonita, mãe do sucessor do rei Salomão, Roboão. Ela que foi mãe do Roboão, que foi o sucessor de Salomão. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, a Amonita. Lembrando que o Davi, ele começou a reinar, e ele reinou por 40 anos. Foi 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Já Salomão, inclusive Davi morreu com 70 anos, irmãos. 70 anos. A gente olha assim, nossa, 70 anos, né? E muito está chegando pertinho dos 70. Já passou, né? Glória a Deus, né, irmão Salvador? Aleluia. Mas você vê, Davi morreu com 70 anos. Agora, Salomão começa a reinar, por isso que Davi chama a atenção dele, olha, você tem que ser homem. Sabe quantos anos Salomão começou a reinar? Possivelmente 17, 18 anos. Bem jovenzinhos. E ele reinou também 40 anos. E ele morreu com 80 anos. 10 anos a mais do que Davi. E aqui nós vemos o seu filho, que também reinou apenas 17 anos em Jerusalém. Em desagrado ao Senhor, o rei Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras importassem seus deuses e construiu templos para algum deles, como Astarote e Milcom. Olha só, irmãos, o homem que era considerado um homem sábio, que Deus falava com ele, que ele também falava com Deus, por causa dessas multidões de mulheres, se perdeu no final da vida. E como ele deixou muitas vezes de adorar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, para começar a adorar seus deuses. Aqui são imagens reais desses deuses da época.
E o que Deus diz? Não farás para ti mais de escultura, não se prostrará diante delas, não as servirás, não farás culto. É Deus que fala, irmãos, nós temos que obedecer. Aí eu pergunto para você, você também, como que tem estado o seu coração? Muitas vezes você está aqui, mas talvez na sua casa você tenha um patuá, você tenha alguma coisa que ainda está lá. Tira daquilo da sua casa, não desagrade ao Senhor. Aquilo lá é idolatria, Deus condena. Deus diz, não devemos nos prostrar, não devemos adorar, não devemos servir. Nós temos que ser conscientes disso, irmãos. Nós temos que agradar a Deus. E ele começa então a ser ali uma pessoa que cede à idolatria que Deus condena. 1 Reis 11, 4 ao 6. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, quando estava ficando velho. O Paulo, nós encontramos 2 Timóteo 4, 7, Paulo no final da vida dele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, começar bem não tem problema. O problema é terminar bem. Quantas pessoas começam bem, vão até no meio bem, mas chega no final, atrapalha tudo. Irmãos, é como você chega. Jesus disse, a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você percebe que na velhice, Salomão, com suas mulheres, lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Irmãos, que derrota! Um homem que era considerado sábio, um homem que construiu o templo de Salomão, um homem que fez tantas coisas, porque as mulheres lhe perverteram, o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarete. Irmãos, olha só, ele para de servir a Deus para servir outros deuses. Olha só, irmãos, e não somente isso, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Possivelmente os Amonitas aqui veio da própria esposa Naamá, que era amonita. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera Davi seu pai. Não perseverou, irmãos. Desistiu no meio da caminhada, fez um monte de coisa errada. Salomão e a rainha de Sabá. A fama de sabedoria da riqueza do rei Salomão se espalhou por toda parte, isso antes dele, né? A gente mostrou a velhice, mas ainda está sem chegar na velhice aqui, ó. A sabedoria dele foi tão grande que se esparramou e chegou até a rainha de Sabá. Decidiu que deveria encontrá-lo. A rainha o visitou com uma série de presentes, incluindo ouro, especiarias e pedras preciosas. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez para ele. Nenhuma ali foi tão difícil que não lhe pudesse responder a sabedoria que ele tinha. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, porque era um palácio maravilhoso, era um templo maravilhoso, tudo que ele fez, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados para aquela época, irmãos, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. 1 Reis 10, do 1 ao 13. Isso impressionou a rainha de Sabá. Mas o que acontece? Os pecados do rei Salomão. Então, à medida que foi envelhecendo, as esposas do rei Salomão passaram a influenciá-lo com seus deuses, passou a seguir Astarote, como nós falamos, e outras coisas mais. Aqui em 1 Reis 11, do 1 ao 8, nós vamos repetir um pouquinho daquilo que eu falei com as suas mulheres, ó. E aqui, ó, principalmente o versículo 7. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque. Olha só, irmãos, um deus chamado Moleque, a abominação dos amonitas, e assim fez para todas suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. No final da vida de Salomão, a gente não sabe se ele foi salvo ou não. Já pensou, irmãos? Um homem tão inteligente, um homem que escreveu os livros maravilhosos, que a gente usa até hoje. Só que uma coisa que a gente aprendeu, irmãos, não é porque a nota de 50 reais é falsa, existe a nota de 50 reais falsa, sim ou não? Você vai deixar de querer a verdadeira. Chega alguém e fala, te dá 50 reais, eu estou te dando. Ah, não vou querer não. Tem notas reais, 50 reais falsas, não quero não. É isso que você faz?
Não, por quê? Porque tem a verdadeira. Então é aquela coisa, não é porque Salomão se perdeu, não sei se ele foi salvo ou não, se os escritos dele, que foi escrito, realmente foi inspirado por Deus, vai perder o valor. Porque o ouro na mão de bandido deixa de ser ouro. Continua sendo ouro. Então a palavra de Deus, irmãos, ela continua sendo palavra de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, glória! Aleluia! E para a gente ir para os finalmente, um rei é ordenado a não multiplicar cavalos ou mulheres, nem acumular muito ouro ou prata. Os pecados do rei Salomão foram em todas essas três áreas. Lá em Deuteronômio 17, sobre a lei de Moisés, já tinha escrito isso, que o rei não podia ter isso que ele teve. Olha lá, porás certamente sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti, não podia ser estrangeiro. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos. Lembra que ele multiplicou cavalos? Nem fará voltar o povo ao Egito. Ele volta para o Egito, faz aliança com o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres. Ele multiplicou, teve 1000, para que o seu coração não se desvie, irmão. Estava lá, estava escrito, entendeu? Se observasse. E ele ainda diz, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Tudo que não era para fazer, ele multiplicou prata, multiplicou ouro. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Aí eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Você tem lido a palavra? Com certeza ele se achou o bambambam, porque eu escrevi livro, eu sou sábio, eu sou isso e aquilo, né? Sou o Gedidias. Esqueceu de observar a palavra, esqueceu de cumprir o que deveria ser cumprido. E ali o que acontece? E aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos a fim de cumprir, para que o seu coração não se exalte. Ok? Sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deus tinha dito, e ele não observou. Então o rei Salomão recolhia 13 toneladas, 666 talentos de ouro cada ano. 1 Reis 10, 14. Então lembrando que, olha só, quando você vê 666, você já se arrepia, né? Você vê que ele já começou errado. Todo ano ele adquiria 666 talentos de ouro. E os 666, quem que representa? A marca do anticristo, a marca da besta. Então você vê que já começou errado. E aí você percebe uma enorme quantidade de dinheiro para uma pequena nação como Israel. Ele reuniu um grande número de cavalos e carros, alguns trazidos até do Egito, ao contrário do que está escrito em Deuteronômio 17. Finalmente Salomão se casa com mulheres estrangeiras, e essas mulheres levaram o rei Salomão a outros deuses, e por esses pecados que o Senhor castigou Salomão. Vem castigo, irmãos, não tem jeito. O pai que ama os seus filhos, removendo 10 das 12 tribos de Israel, dos israelitas. Lembrando que a nação de Israel só se tornou nação de Israel, por quê? Pela promessa de Abraão. Abraão teve Isaac, Jacó e Jacó. Jacó teve 12 filhos, 12 filhos se tornaram a nação de Israel. E essas 12 tribos, então agora, no reinado de Saul, de Davi, de Salomão, estavam juntas. Mas no final da morte, agora, quando Salomão morre pelo seu pecado, essas tribos se dividem. E o que acontece? Ao reinado de norte, acontece que Jeroboão assume esse reinado. O servo, que era 10 tribos, Jeroboão era servo de Salomão, e ainda existiu por 9 dinastias, ou seja, 9 famílias. Já de Salomão, irmãos, o sul, que então ficou filho de Salomão, que é Judá e Benjamim, tá? Ali Judá e Benjamim, 2 tribos, e ele era da descendência de Davi, e apenas permaneceu mais uma dinastia. Entendeu? Por quê? Por causa da desobediência, irmãos.
por causa da desobediência à palavra de Deus. Inimigos do rei Salomão, agora começou a ter inimigos. A história então do Jeroboão. Perto do fim da sua vida, Salomão foi forçado a lutar contra vários inimigos, incluindo Haddad, o Edomita, Rezon de Zobá e um dos seus oficiais chamado Jeroboão, que era da tribo de Efraim. E aqui você vai perceber, todos eles, o Senhor levantou contra Salomão um adversário. É Deus que levantou um adversário chamado Haddad. Aqui, novamente, ainda outro, ali, Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, por nome Rezon. E ainda também Jeroboão, Deus levantou para ser inimigo de Salomão, porque ele rejeitou a Deus. Ele realmente não observou a palavra do Senhor. E então a morte de Salomão e a divisão do reino. Então agora o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Causas da divisão, aqui discernindo os conselhos e o período da idolatria. Principalmente ele não soube discernir os conselhos e o período da idolatria. O rei Salomão foi o último governante de Israel como no Reino Unido. Ele morreu por causa de causas naturais, com cerca de 80 anos de idade. Provavelmente quando foi coroado rei, Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. O rei Salomão reinou por 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem que seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 a.C. a 931, e sendo a primeira possibilidade a mais provável, ou seja, 971, a 1000 anos antes de Cristo. E 1 Reis 11:42, o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, e Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. E para a gente finalizar, após a morte de Salomão, seu filho, Roboão assume o trono. No entanto, 10 das 12 tribos de Israel se recusam a aceitá-lo como rei, dividindo a monarquia unida no reino do norte de Israel sob o reinado de Jeroboão, enquanto Roboão continua a reinar sobre o muito menor reino do sul de Judá. Os dois reinos nunca mais foram unidos. O livro de Eclesiastes termina com Salomão dizendo, olha só, o que ele termina dizendo, Eclesiastes 12:13, vamos repetir juntamente comigo aqui? De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E olha agora o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, Deus vai trazer o juízo, irmãos. Tudo que está encoberto, seja o que foi bom, o que foi ruim, Deus vai trazer. E o que nós temos aqui, tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos participar da ceia agora. Como nós vimos em relação a Salomão, um homem com tanta sabedoria, um homem com tanta realmente bênçãos de Deus, tanto na parte de riqueza, como tudo que Deus proporcionou para ele, mas no final ele foi se perdendo. E a pergunta é, você está se perdendo em alguma coisa? Você talvez começou bem, você até começou realmente servindo ao Senhor como precisa, você aceitou a Cristo como seu Salvador, você até mesmo passou pelas águas batimais, você tem participado da ceia, mas talvez o tempo tenha feito você se esfriar na fé, tem feito você muitas vezes aceitar aquilo que Deus não aceita, e eu quero dizer para você neste momento, é tempo de se consertar. Hoje o Senhor chama a mim e a você, vou pedir para a Alessandra já ir passando já, em nome de Jesus, chama a mim e a você para estar aí analisando, examine-se o homem a si mesmo e coma. Eu quero que você que está apto para participar da ceia, que você pegue o elemento pão e vinho e comece aí a analisar a sua vida, veja onde você tem errado e que você realmente aprenda com Salomão. Meu Deus, tem misericórdia, um homem tão sábio, pastora Bia pode vir aqui, um homem tão sábio, um homem tão inteligente,
inteligente, mas acabou se perdendo no meio da caminhada. Que você diga: Senhor, eu não quero ser como Salomão, que no final da sua vida se perdeu. Eu quero ser como Paulo, que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, ajuda-me a acabar a carreira, ajuda-me, Senhor, a ficar firme até o dia da tua vinda, ou até o dia que o Senhor me chamar. Perdoa-me, Senhor, purifica-me no teu sangue, que você realmente comece a dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, em nome de Jesus. Pode colocar um pouquinho mais para frente, viu, Matias? Eu quero que você comece a analisar o sacrifício de Jesus. Foi por mim e por você. Pode erguer um pouquinho o fundo musical. Oh, Espírito Santo, tira o outro fundo e deixa só, amada minha. Tira o outro fundo, deixa só, amada minha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Hoje é dia de concerto. Eu quero que você tenha esse sacrifício de dizer: Senhor, perdoa-me, perdoa, que você possa liberar perdão também, porque se você não perdoar, o Senhor não te perdoa. É o mandamento dele que devemos perdoar quem tem nos ofendido, que você precisa perdoar, um verdadeiro perdão. Então perdoe, para que você realmente receba o perdão de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor realmente possa, através do sangue dele, fazer com que você entenda o sacrifício que foi feito. Ele morreu a minha morte, ele morreu por mim e por você, para que possamos ter realmente vida abundante. Como nós vimos, Salomão sacrificou 1000 holocaustos, mas o maior sacrifício foi esse que estamos vendo agora, o Filho de Deus lá na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou, ele não está mais na cruz, ele está vivo e ele está aqui hoje para abençoar a mim e a você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos aí os elementos pão e vinho. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Você que está aí com o pão, que você realmente saiba, simboliza o corpo de Cristo. Comemos todos em nome de Jesus. Semelhantemente, Jesus pegou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui está o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Que você possa agora tomar, em nome de Jesus. A pastora Bia vai fazer a sua oração. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por poder participar da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. E ao mesmo tempo queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fazemos que não te agrada, pelas nossas fraquezas, Pai, pela nossa miséria humana. Perdoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos a sermos fortes como Cristo foi, a sermos sábios como Jesus era. Ensina-nos, Pai, a amar como Jesus amou, a perdoar como Ele perdoou. Ensina-nos, Deus, a ver o mundo através dos olhos de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ser parecidos com o Deus a quem servimos. Nós queremos que as pessoas olhem em nós, Pai, e vejam a face de Cristo em nós. Que as pessoas possam enxergar em nós esse Deus a quem servimos. Esse Deus forte, esse Deus justo, esse Deus amoroso, esse Deus, Senhor, que não se afasta, que não nos abandona, um Deus sempre presente. Nós te damos graça em nome do Senhor Jesus, porque um dia o Senhor morreu por nós na cruz, o Senhor se deu por nós, entregou, Senhor, fez de si mesmo sacrifício para que a nossa aliança, a aliança com o Senhor, pudesse ser refeita, a aliança que um dia nós quebramos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua presença constante em nossas vidas. E eu te dou graças por cada uma das vidas, Pai, que está aqui conosco, para juntos celebrarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Isso aí, pastor. Isso. Muito bem. Eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco. Temos aqui o Paulo e a Ângela, estão nos assistindo. Temos o Mauro de Araraquara. Tem a Andréia Salles. Temos a irmã Etelvina. Temos a Érica, Irene Ramalho, que está aí conosco, graças a Deus. Temos também a Érica Nagasaki, a Paulinha, o Joel, a irmã Solange Clementino, o Mário que está curtindo. Temos aqui a Cícera, o Leandro aqui que está também conosco e outros mais. Deus é bom. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Ai, que está aqui existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar os pais, as crianças que estão aqui. Nós vamos orar por elas como nós fizemos de manhã, tá bom? Glória a Deus. Pode vir aqui, isso. Aqui que nem coração de mãe, ó. Pode vir aqui. Isso, vem aqui, ó. Vocês vão aparecer lá no vídeo, ó. Isso, vem cá. Os papais que quiserem vir também. Libera pra mim o 2, nela. Aleluia. Vem cá, meninos, aqui, ó. Aqui, ó. Quer vir os pais aqui também? Pode vir. Vem cá, ó. Aqui, ó. Aqui no altar. Isso, aqui tem fogo, aqui tem presença de Deus. É isso aí. Isso. Vem pra cá o pequeno Joaquim. Isso. Os papais. Nós vamos ungir vocês, tá bom? Não tem importância não. Aqui é igual o coração de mamãe e do papai, né? É isso. Deixa eu colocar pra cá para depois você não fazer. A palavra do Senhor diz: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quero que você estenda as mãos para cá. Vamos orar por esses pequenos. Pai, aqui está o pequeno Davi na tua presença. Que o Senhor o guarde, o proteja, abençoe a sua saúde, abençoe ele na escola, abençoa a sua mãe, ó Deus, a Lívia, abençoa o Joaquim que aqui está, ó Deus, cobrindo eles com o teu sangue, que ele cresça no teu temor, que ele seja uma bênção, Senhor, na tua casa, e livra ele de todo mal. Em nome de Jesus, enche ele com teu Espírito Santo. Ó Deus, se o Senhor colocou no meu coração para orar por essas crianças hoje, é porque o Senhor tem um propósito. Eu tenho a certeza que o Senhor está livrando eles de todo mal. Também eu coloco a vida, Senhor, ó Deus, do Samuel. Eu coloco a vida, Senhor, em nome de Jesus também, ó Deus, do Otávio. Abençoa eles, Senhor. Cubra-os com teu sangue. Abençoa os seus pais, assim, teu Rogério. Toda ação do inimigo contra a vida deles sejam repreendidos.
Senhor, e que eu declaro que eles serão realmente, ó Deus, levitas do Senhor, serão servos do Senhor, pregadores da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Também nós colocamos a vida do Teu filho João, que o Senhor esteja guardando ele, ó Deus, abençoando a sua casa, abençoando a sua saúde, abençoando os seus pais, a Viviane, abençoando o Adriano, abençoando o Senhor, livrando de toda enfermidade, de todo ataque do inimigo. Senhor, que ele também seja cheio da Tua presença, um levita, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos por onde passar, e todo mal contra ele caia por terra. Nós colocamos o pequeno Joaquim também na Tua presença, abençoando também, ó Deus, a vida do Rodrigo, da Bruna, abençoando essa família, fazendo com que também o Joaquim cresça no Teu temor e na Tua obediência. Faça dele instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Né, mochão? Amém. Deus abençoe vocês, viu? É isso aí. Toma posse, tá bom? É isso aí. Vai lá o papai. Isso, glória a Deus. Que bom. Vamos então orar finalizando. Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Pai amado, Pai bendito, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom também saber, ó Deus, que o Senhor está conosco. E ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firme. Não nos deixe, Senhor, ó Deus, muitas vezes desviar da Tua vontade, como aconteceu com homens que eram realmente instrumento nas Tuas mãos. Não nos deixe perecer. Como o Senhor é Pai, a gente sempre fala, Deus, é melhor o Senhor nos corrigir aqui, puxar a orelha, dar uns tapas aqui, é melhor sofrer aqui do que ir para o inferno depois não ter mais saída. Nós damos total liberdade, Senhor, nos corrija, nos coloca no centro da Tua vontade, ainda que não seja a nossa vontade. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos o Teu sangue. Abençoa os Teus filhos, abençoa aqueles que estão nos assistindo. Seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, de conquista, prospera. Abençoa a vida financeira dos Teus filhos, supre todas as necessidades da Tua obra, da Tua igreja também. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém e amém. Vamos aplaudir ao